E aí, galerinha, estamos aqui de volta agora para aprender a programação utilizando vetores. Muito bem, então estou aqui no Octave, vamos só relembrar da aula passada. Eu vou criar um vetor notas. Para colocar valores dentro do vetor, eu vou usar colchete. Vou separar as minhas notas com espaço em branco. Eu poderia separar essas notas também com vírgula. Ó, criei um vetor notas. Se eu verificar aqui, RUS, nota tem uma linha e 5 colunas, do tipo double, que são números. Então, isso é um vetor. Um vetor é uma variável composta de vários lugares, que tem apenas uma linha, só uma dimensão, ok? E ele pode ser ou número ou texto, contanto que seja homogênea. Todos os seus 5 lugares são do tipo numérico. Eu não posso misturar número com texto, ok? Então, o vetor é uma variável homogênea. Muito bem. Eu também, igual eu falei, vou criar o notas 2 e agora eu vou utilizar para separar a vírgula, ok? Então, tanto faz eu usar espaço ou vírgula para separar os meus números, ok? E aí eu posso fazer contas, por exemplo, x é igual ao notas 2 mais 10. E que ele vai fazer? Ele vai criar um vetor x e vai colocar mais 2 em todos os campos. Então, quando eu estou querendo fazer uma conta no vetor todo, eu não preciso estabelecer um índice. Eu apenas chamo o vetor e aí ele vai aplicar 10 em todos os números desse vetor. Se eu quiser também mostrar o vetor todo, basta eu dar um disp notas 2, que ele vai me mostrar o vetor todo. Se eu falar que é a posição 2 que eu quero ver, eu tenho que informar que posição que eu quero ver. Então, se vocês podem ver que no vetor notas 2, a posição 2 é o número 2. Então, o vetor no Octave, o índice começa do 1 e não do 0, igual no português. A posição 1 é 1, a posição 2 é o 2, a posição 3 é o 3, ok? Muito bem. Agora, se eu quero fazer um vetor de texto, olha só, mês é igual. Vou colocar aqui Jan e Fev. Vou fechar colchete. Quando eu faço assim, ele junta tudo, ó. Se eu colocar um RUS, ele vai falar que esse vetor mês, ele tem 6 colunas, porque ele coloca cada letra em uma coluna. Então, se eu falar que eu quero ver mês na posição 2, olha lá, ele vai falar que é A de Jan, entenderam? Então, se eu quiser que tudo que tiver entre aspas esteja na primeira célula, no primeiro lugar, aí, em vez de usar colchete, vou criar o mês 2, olha. Em vez de usar colchete, eu vou usar chaves. E aí, usando chaves, ele respeita as aspas. E tudo que está entre aspas, ele coloca dentro da primeira célula. Olha, linha 1, coluna 1, Jan. Linha 1, coluna 2, Fev. Agora, se eu colocar o RUS, ele vai me falar que mês 2 é do tipo cell, ou seja, é um vetor celular, onde ele respeita células, e as células são de tamanhos diferentes. Eu posso criar, por exemplo, um vetor de nomes, ok? Onde os nomes têm tamanhos diferentes, Ana, Mariana, e ele vai respeitar isso, ó. Ana está na primeira célula e Mariana na segunda, independente do tamanho desses nomes, ok? Então, se eu usar colchetes, tá? Para um vetor de texto, igual eu usei no mês,
ele vai colocar cada letra em uma coluna. Se eu usar chaves, aí ele vai colocar tudo que tiver entre aspas dentro de uma célula, ok? E aí, célula 1, célula 2, beleza? E aí, quando eu tô querendo, se a matriz é celular, na hora que eu colocar o DISP, eu tenho que colocar chaves também para chamar o índice, tá? Eu também tenho que usar chaves e não mais o parênteses. Então, quando eu falo mês na posição 2, ele vai me aparecer FEV. Então, quando a matriz é celular, tanto para preencher os dados, quanto para chamar os índices, eu tenho que usar chaves. Beleza? Relembraram dos conceitos? Vamos passar para a programação? Muito bem. Então, vamos lá. Estamos aqui com o nosso primeiro programa. Esse programa, ele dá um vetor preenchido com 10 notas. As notas estão com casas decimais separadas por espaço em branco, ok? E eu quero calcular a média dos elementos do vetor notas dado. Então, lembrando que eu posso separar tanto por espaço ou por vírgula. E o índice começa com 1. Então, a primeira nota é 8.1 e a nota 10 é 10.0, ok? Eu tenho 10 notas aqui, o índice começando com 1 e indo até o 10, beleza? Ok. Se eu quero calcular a média, eu preciso o quê? Somar todas as notas para depois dividir por 10. Se eu preciso somar, eu vou criar então a soma. A soma, como nós já vimos anteriormente, é um acumulador, então ela precisa ser inicializada. Eu vou inicializar a soma com 0 no começo e aí vou fazer uma estrutura de repetição, variando o índice do 1 ao 10, ou seja, eu tenho 10 notas, então o índice que eu chamei de I vai começar no 1 e vai até o 10 para somar todas as notas. Então, vejam bem, o soma é igual à própria soma, para ela acumular os valores que estão dentro dela, mais a próxima nota. Então, nota é um vetor, tem que ser acompanhado do seu índice, qual nota que eu estou somando. E aí o I eu vou substituir aqui, ó, ele começa com 1. Qual é a primeira nota que eu vou somar? 8.1. A nota na posição 1 é 8.1. Então, ele vai fazer 0, que está aqui, mais 8.1. E vai guardar na variável soma. Então, a variável soma agora tem 8.1. Quando ele chega no end, ele sempre volta no for, para ver se o i já chegou no final. O i, que era 1, ele tem que chegar até o 10, então não chegou ainda. O que que ele faz? Passo 1. O passo está escondido aqui, lembram da estrutura for? Quando eu tenho só o número inicial e o número final e não tem um passo aqui no meio, quer dizer que o passo é 1, ele fica invisível. Então, o i agora vai ser 1 mais 1, o i vai ser 2. Então, eu faço, quanto que é a soma? A soma é 8.1, mais nota na posição 2, porque o i agora é 2. Qual é a nota na posição 2? 5.2. Então, o programa vai somar 8.1 mais 5.2. E aí, acha de novo o end, e o i agora passa a ser 3. Aí, ele soma aquilo que já estava lá, que é 8.1 mais 5.2, e vai somar agora o 9.2. E vai somando todas as notas até chegar no 10, na 10ª nota. Então, essa estrutura de repetição é apenas para que eu some todas as notas da primeira à última. Como um vetor manipula uma grande quantidade de dados, em vez de eu fazer isso na mão, às vezes isso fica inviável, eu faço uma estrutura de repetição que é mais fácil, somando da primeira até a última nota do meu vetor. E aí, quando eu finalizar o for, eu vou calcular a média, que é a soma que eu acabei de fazer dividido pelo i. O i acabou em qual número? O i acabou no número 10. Então, eu vou dividir por 10 e vou mostrar o resultado.
Olhem, aqui eu usei o comando printf, que igual ao comando fprintf, exige que eu formate a variável de apresentação. Então, eu estou colocando aqui, a média das notas é igual, o símbolo de porcentagem indica que aqui vai aparecer o valor da média que eu calculei, ela vai aparecer com um comprimento de 2 e com uma casa decimal. F quer dizer que é com casas decimais e o ponto 1 indica que é com uma casa decimal. O barra N é opcional, é apenas para ele mudar de linha, ok? E aí eu fecho as minhas aspas, vírgula e coloco a média logo depois. Então, esses comandos de formatação, percent, F, barra N, só existem no comando fprintf, printf. E eles são obrigatórios para que a variável apareça, que é obrigatório aqui, o percent e o F. O resto é opcional. Beleza? Entenderam? Muito bem. Muito bem. No exercício anterior, o vetor já foi dado. E se eu quisesse solicitar a entrada dessas notas? Então, eu teria que fazer 10 inputs, pois são 10 notas. Em vez de eu escrever 10 inputs, a gente aprendeu que quando eu quero repetir um comando várias vezes, eu uso o quê? Isso, estrutura de repetição. Então, eu vou usar uma estrutura de repetição de 1 ao 10 e vou colocar o input lá dentro. Olhem só. Eu já não tinha a estrutura de repetição aqui, então eu vou colocar esse input dentro do meu for. Qual é a variável? Nota. Em qual posição? I. O I está variando de 1 a 10, então ele vai repetir esse input 10 vezes, solicitando exatamente 10 notas que eu preciso. E a cada nota que eu solicitar, eu somo ela para calcular a média. Bacana, né? Isso aí. Então, o vetor, sempre que eu precisar fazer input de dados, como é uma quantidade maior, eu vou colocar esse input dentro de uma estrutura de repetição, variando o índice de 1, que é a primeira posição do meu vetor, até a última posição do vetor. Beleza? Para mostrar o vetor, eu não preciso colocar o índice, basta eu dar disp nota, que vai aparecer o vetor inteiro, igual a gente viu no início da aula no Octave, beleza? O disp não precisa de formatação, ele já separa os meus números e já muda de linha no final, ok? Fica mais fácil do que eu usar o printf. Eu poderia usar o printf, mas aí eu teria que usar uma estrutura de repetição e teria que colocar o barra T para separar os meus números, um percent para formatar os números que estão lá dentro e teria que dar um barra N para ele mudar de linha. Ficaria um pouquinho mais complicado, mas eu posso usar também, beleza? Muito bem, vejam esse outro exemplo. Eu quero ler dois vetores, A e B. Todos os dois vetores têm 10 elementos. E aí eu vou construir um vetor C, tal que cada elemento de C seja o dobro da soma entre os elementos correspondentes de A com B. E aí eu vou escrever C. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estrutura de repetição para pedir os valores de A. Coloquei o B na mesma estrutura de repetição, já que o B tem o mesmo tamanho. Eu posso fazer for separados ou mesmo for. A diferença é que aqui eu escrevo menos. Agora, quando eu for rodar, o usuário vai solicitar, o primeiro número vai para o vetor A, o segundo número vai para o vetor B, ok? Se eu fizer for separados, eu vou primeiro preencher um vetor inteiro para depois preencher o outro vetor inteiro. E aí fica a gosto de vocês, beleza? Aqui o que eu fiz? Eu fiz um for só. E aí eu fui pedindo dados para A, dados para B e fazendo o cálculo de C. 2 vezes A vezes B, ok? E aí eu mostrei o C. Esse cálculo, como ele está dentro do for, eu estou fazendo elemento a elemento. Eu estou falando, olha, para a posição 1 de A, a posição 1 de B e a posição 1 de C, some a posição 1 de A com a posição 1 de B e multiplique por 2, ok? Eu poderia fazer essa conta do lado de fora dessa repetição,
colocando apenas C é igual a 2 vezes A mais B. Eu estou fazendo uma conta no vetor inteiro, então eu não precisaria fazer exatamente assim. Eu poderia colocar isso dentro do for, tirando os índices. Aí fica a critério de vocês, vocês fazem como vocês entenderem melhor, ok? Aqui eu estou mostrando um exemplo, olha, o DISP-C, que mostra o vetor inteiro, já formatado, equivale a eu fazer o printf desse jeito aqui, no slide anterior. Eu teria que fazer uma estrutura de repetição, porque o printf exige que eu formate cada número. Então, para cada número, eu tenho que falar qual é o formato dele. %D, o /t, para separar os números do vetor, senão ele gruda tudo. E aí, eu tenho que informar qual é o número desse vetor. Então, para usar o fprintf ou printf, eu tenho que fazer a estrutura de repetição e formatar cada número e dar os espaços necessários. Para usar o DISP, não. Basta colocar o vetor que ele já formata direitinho, ok? E aí fica a gosto de vocês também. Aqui é um exercício que eu queria construir um programa para sortear os 6 números da Mega Sena, garantindo que esses números não sejam repetidos. Então, vejam bem, eu utilizei o comando rand, que sorteia números randômicos. É o aleatório do Portugal, vocês lembram? Só que aqui eu falei com ele para sortear uma linha e 6 colunas, ou seja, ele vai sortear 6 números aleatórios. Como ele sorteia números entre 0 e 1, eu multipliquei por 60 para que ele sorteasse números até 60, como é a Mega Sena. E o round é o comando que arredonda. Então, a Mega Sena, ela não tem casas decimais. Então, eu preciso do round para ele já sortear os 6 números. Vejam bem como fica essa linha no... Então, eu vou criar o vetor Mega Sena, vou colocar um round para arredondar os valores, o rand para sortear os números, 6 números que eu quero que sejam sorteados, vezes 60. Olha lá, ele já sorteou 6 números da Mega Sena. Nesse caso, ele não sorteou números repetidos, então, beleza, estaria ótimo. Mas ele poderia sortear números repetidos. Então, se ele sorteasse números repetidos, eu fiz um programa aqui para garantir que os números não sejam repetidos. Vejam bem, existem várias formas de se fazer esse programa, ok? Vou mostrar uma delas que é interessante porque tem uma estrutura de repetição dentro da outra. Olha só, aqui eu usei um for, um outro for e um outro while, ou seja, eu tenho 3 estruturas de repetição, uma dentro da outra. O primeiro for vai do segundo número sorteado até o último, porque o primeiro é óbvio que ele não é repetido, beleza? O segundo for vai do número que eu estou, ou seja, da posição que eu estou, menos 1, até o número 1, menos 1. O que quer dizer isso? Olha, se eu estou aqui, ó, na posição 4, o que eu vou avaliar? Eu vou comparar esse número que está na posição 4 com a posição 3, 2 e 1. Então, isso que esse for faz, olha, ele vai da posição que eu tô, menos 1, então se eu tô na 4, eu vou dar 3, até a posição 1, passo menos 1. Então, ele vai até o primeiro comparando para ver se os números sorteados anteriormente são repetidos. Se eles são repetidos, enquanto eles são repetidos, eu sorteio de novo outro número. E aqui vocês podem ver que eu uso o range vazio, que eu estou sorteando apenas um número, aquele repetido. Então, enquanto eu sortear repetido, eu continuo repetindo aqui, ok? Até o final. Então, quando eu acabo o meu programa, eu tenho certeza que todos os números foram verificados e não foi nenhum
ficou nenhum repetido. E aí no final eu mostro o Mega Sena, beleza? Esse é um tipo de forma de fazer esse exercício, né? Desafio vocês a fazer de forma diferente, ok? Esse é um exercício bem interessante e se vocês ganharem na Mega Sena, não esqueçam da professora, hein? Muito bem. No início, a gente falou sobre vetores de texto, né? Os textos são as strings. E aí, só para vocês lembrarem, vocês lembram que eu falei que existe uma diferença entre eu colocar colchete e chaves? Pois bem, vamos ver essa aplicação nesse exercício aqui. Eu quero elaborar um programa que leia um dia, o número do mês e o ano, e escreva a data no formato dia. O mês vai ser traduzido em letras, ou seja, as 3 primeiras letras do mês, e o ano com 4 números. Então, olha o exemplo. Se o dia é 31, o mês é 12 e o ano é 2003, eu iria escrever essa data 31 de 10 de 2003, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o número 12 na palavra 10, que são as 3 primeiras letras do mês. Então, o que eu faço? Eu crio um vetor com todos os meses do ano, certo? Olhem lá. Se eu criar o meu vetor com colchetes, vocês viram que o que ele vai fazer? Ele vai colocar cada letra como uma coluna. Então, se quando eu informar o número 12, não vai aparecer dezembro. Vai aparecer, olha, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Iria aparecer a letra R, que não é o que eu quero. Nesse caso aqui, até foi mais fácil de eu fazer um cálculo para achar onde estava o dezembro. Por quê? Porque todos os meses têm a mesma quantidade de letras, 3 letras. Então, eu consegui fazer uma fórmula de cálculo. Olha só, eu solicitei o dia, solicitei o número do mês. E aí, eu calculei qual era a posição inicial desse número do mês. Então, vamos supor que ele queria ver o mês de fevereiro, 2, certo? Então, ele vai digitar no número do mês 2. Aí, eu fiz o cálculo, 2 menos 1, 1 vezes 3, 3 mais 1, 4. Vamos ver, 1, 2, 3, 4. Então, a letra F está na posição 4. Na hora de mostrar, eu pedi para ele mostrar dessa posição inicial até mais 2 posições, para ele poder mostrar a FEV, mais 2 números, ok? Então, ficou complicadinho, né? Pois bem, aqui, só para lembrar, a gente usa %S para mostrar texto. Então, o mês, como é um texto, eu usei o %S, ok? Muito bem, mas nós não vamos fazer complicado assim não, né? A gente vai lembrar e vai colocar chaves. Olha como fica muito mais fácil usando vetores celulares. Quando eu coloco chaves, e na hora que eu digitar 2, já vai aparecer fevereiro. Não preciso fazer nenhuma fórmula de cálculo, fica muito mais fácil. Só não pode esquecer de colocar chaves aqui e chaves aqui também, na hora de informar o índice, beleza? Então, o número que ele digitar vai ser o índice do vetor mês. Se ele digitar 2, ele quer ver fevereiro. Se ele digitar 3, ele quer ver o março. Ficou bem mais fácil, né? Então, não se esqueçam. Se a matriz for numérica, a gente vai usar colchete e parênteses. Se a matriz for texto, eu vou usar chaves, tanto para inicializar o meu vetor, quanto para chamar o índice do meu vetor. Não se esqueçam disso, porque do contrário, dá certo, mas é bem mais complicado. Ele vai colocar cada letra em uma coluna e aí você pode errar, beleza? Olha outro exercício aqui, olha. Eu criei um vetor com as estações do ano
não esqueci de colocar as chaves. Então, a primavera está na primeira célula, o verão está na segunda, o outono na terceira e o inverno na quarta célula. E aí, eu solicitei ao usuário um número entre 1 e 4 para eu mostrar qual é a estação correspondente. E aí, eu fiz o famoso teste do usuário topeira. Vai que o usuário, apesar de eu ter pedido o número de 1 a 4, me digita 5. Aí eu testo. Se o número for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, ou seja, esteja dentro do intervalo que eu pedi, eu mostro o vetor estações na posição que ele digitou. Então, se ele digitou 3, vai aparecer outono. Se ele digitou 4, vai aparecer inverno. Por falar nisso, hoje começa o inverno, hein? E já tá super frio, hein? Imagina como é que vai ser daqui para frente. Muito bem, mas e se o usuário digitou 5? 5 não é menor ou igual a 4, então ele vai cair no else. O else é o que mesmo? O else é o senão. Se isso não é verdadeiro, ou seja, se o número não está entre 1 e 4, ele vai mostrar número inválido. Um AND fecha o IF, beleza? E aí eu termino o meu programa. Outra forma de fazer o teste do usuário topeira é usar uma repetição, que é até melhor, porque aí eu faço enquanto o número for diferente do intervalo solicitado, que é menor que 1 ou maior que 4, eu fico pedindo outro número para ele, porque aí eu dou uma nova chance para o usuário. E aí é interessante dar uma nova chance para o usuário, ok? Nesse exemplo aqui eu não dei chance, eu falei que é número inválido e acabou meu programa. Ele teria que executar novamente o programa para poder colocar um valor válido. Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo, eu criei um vetor de dias da semana. Coloquei todos os dias da semana no vetor celular usando chaves. E aí eu vou fazer o mesmo pedido, vou pedir um número de 1 a 7 para mostrar o dia da semana. Mas nesse exemplo, eu vou ficar pedindo números até que ele digite 0 para finalizar. Então, nesse caso, eu tenho uma repetição. Não sei quantas vezes eu vou repetir. Eu vou repetir até o usuário digitar 0. Se é uma repetição condicionada, eu só posso usar o while, beleza? Ok, e nesse caso, eu não vou mostrar o vetor todo, eu vou mostrar só a posição que ele pediu. Então, ó, enquanto o i for diferente de 0, o que eu faço? Eu testo se o número digitado está dentro do intervalo que eu quero e mostro o vetor dia na posição que ele pediu. Se não, eu falo que o número é inválido e peço outro número. Olha, eu tenho que ter outro input porque eu tenho que ficar pedindo o número até ele digitar 0. Então, eu tenho um input inicial, porque se de cara ele digitou 0, eu finalizo o meu programa e tenho um input dentro do meu while para ficar pedindo números. Beleza. Encerramos aqui, então, a aula de vetores. Agora, façam exercícios, bastantes exercícios, e a próxima aula nós vamos ver matrizes. Até lá!